Os cumprimentos com a paz do Senhor, amém? Amém! Se for tiver com nós fazemos a leitura da palavra de Deus, fazemos versão do qual o texto que devemos trabalhar nesta noite. É importante ressaltar e informar que não era para ser pregado nesta noite, mas por motivos particulares, o pregador que seria o pastor Wellington não pode estar presente conosco. E assim, aprove Deus, Aleluia! depois da escolha do meu pastor, me colocar para pregar. E uma certeza eu tenho para o seu coração: eu não estou aqui despreparado e muito menos perdido. Aleluia! Eu tenho de Deus uma palavra para o seu coração. Amém? Então, olha a sua Bíblia comigo, no livro que escreveu o evangelista Marcos, capítulo 7, o versículo 24. Oh, glória! Quando você localiza, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade que concede a mim, mais uma vez. Cada vez nos surpreendendo, e é por isso que nós temos que sempre andar preparados para a batalha, para o combate, porque nunca sabemos quando podemos estar prestes a ser usados por Deus. Então, louvo a Deus por essa oportunidade, por ter cuidado de mim, da minha casa, da minha família, também a minha igreja, a igreja abençoada, a qual faço parte, a qual o meu ministério se inicia e se iniciou neste lugar. O meu coração somente tem um sentimento de gratidão a Deus. E a você também que se dispôs para estar presente, para adorar, louvar, engrandecer Deus, aquele que vive e reina para todos sempre. Todos o contrário. Escreveu Marcos, capítulo 7, versículo 24. Olha, está escrito assim: então partiu Jesus daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Entrou em uma casa e desejava que ninguém o soubesse, porém não foi possível manter sua presença em segredo. De fato, assim que ouviu falar sobre ele, uma certa mulher, cuja filha pequena estava com um espírito imundo, chegou e atirou-se aos seus pés. A mulher era grega, de origem cirofenícia, e implorava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe explicou: deixa primeiro que os filhos se alimentem até ficarem satisfeitos, pois não é justo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ao que replicou a mulher: sim, Senhor, mas até os filhotes dos cães debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele declarou: por causa dessa tua resposta, podes ir em paz, o demônio já saiu de sua filhinha. E o 30, eu encerro a leitura, ele diz assim: ao retornar ela para a sua casa, encontrou a criança jogada sobre a cama, pois o demônio já havia abandonado. Aleluia! Pode tomar o seu assento? Eu necessariamente precisaria de alguns minutos para nós entendermos o que está acontecendo aqui nesse contexto. Meus amados irmãos, esse texto aqui é muito conhecido. O texto em que Jesus tem o encontro com uma mulher cananita. Ele não é uma particularidade dos 4 evangelhos. Esse texto também é mencionado a respeito de uma mulher que tem encontro com Jesus, mas que não é apenas esta mulher que tem encontro com Jesus. Nós vemos também na Bíblia Sagrada, no Evangelho que escreve Mateus, no capítulo 12, uma mulher também cujo tinha um problema, cuja ela tinha um fluxo de sangue, ela também teve um encontro com Jesus. Não somente essa mulher, mas como uma pessoa que também não era do povo judeu, que não era uma pessoa israelense, o centurião, aquele que teve encontro com Jesus em Mateus 8, e diz para ele que bastava uma palavra que o problema do seu criado que estava em casa seria resolvido. Então nos evangelhos nós começamos a enxergar o cumprimento que nós estamos trabalhando já com o tema que está sendo da EBD, sobre missões. No evangelho nós conseguimos ver com mais clareza e com mais propriedade o que Deus quis dizer com Abraão. E é sobre isso que nós vamos entender aqui, porque Jesus, ele é sim o primeiro missionário. Preste atenção, esta mulher é cananita. O texto dá referência dela ser Cirofenícia, de Cirofenícia, um povo que tem origem dos cananeus. Mas quem é esse povo cananeu? Olha o que Gênesis 10 diz: a origem dos povos e nações. Aí no versículo 6, a epígrafa diz assim: os cananitas. Os cananitas foram descendentes de Cã,
O filho a qual recebeu uma palavra de maldição do seu pai, Noé, pelo fato de ter adentrado a tenda, ou se nós trazemos para os nossos dias, o quarto, e visto a nudez do teu pai, descobrindo a nudez do teu pai. Por causa disso, Noé libera uma palavra de maldição sobre a vida de Cã, e por causa disso, gerou esta revolta no povo futuro. A geração de Cã, os descendentes de Cã, foram um dos maiores inimigos do próprio povo de Israel. E olha que interessante que o texto diz em Gênesis 10 e 15: Canaã gerou Sidom. É por isso que existe a referência dos termos a qual Jesus passou: Tiro e Sidom. E Sidom, seu filho mais velho, Sidom era o seu filho mais velho, os sidônios, os primeiros e os hititas. Também deu origem aos jebuseus, aos amorreus, aos gigazeus, aos raveus, aos arqueus, aos sineus, aos arvadeus, aos emareus e aos amadeus. E mais tarde se espalharam as famílias dos cananeus. Então nós temos a referência da descendência desse povo de Canaã, esse povo que ele aparece muito na Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento mesmo nós vemos várias menções, várias lecionações do povo cananeu mediante ao povo de Israel. No começo do livro de Juízes, no qual já está chegando a época, Josué acabou de morrer, o povo agora adentrou a terra prometida, que por sua vez correspondia pelo nome da terra de Canaã. E por que correspondia como a terra de Canaã? Porque era a terra a qual era povoada pela descendência de Cã, o filho de Noé, que recebe essa maldição. Então o povo de Israel chegava ali naquela terra agora, sendo habitada já por alguém, sendo habitada já pelo povo, sendo habitada já por uma nação fortificada, com governo, com suas províncias, com suas monarquias. E é interessante que eles acompanham a história do povo de Israel. Eles mesmos foram causadores de grandes problemas para Israel. Não que eles tenham toda a culpa, porque o povo de Israel se prostituía, ou seja, se voltava contra Deus, tomando a adoração, a forma de culto, a forma de celebrar o culto a Deus, o sacrifício dos cananeus. E é fácil nós afirmarmos, porque nós sabemos disso, que o maior imagem ou símbolo do povo de Cananeu é o deus Baal-Peor e a sua mulher Astarote. Então, o povo de Israel sempre teve essa similização. Quando eles se voltavam contra Deus, tinha certeza de que eles iam adorar imagens e esculturas, aquilo que o povo de Cananeu já tinha como sua origem, como seus costumes em fazer. Então esse povo está presente na Bíblia Sagrada, e não é diferente no Novo Testamento. Nós sabemos que essa mulher, conforme o texto da referência, é uma mulher cuja sua descendência, cujos seus pais não são os pais que têm uma fama muito boa, porque toda vez que se menciona Canaã nas Sagradas Escrituras, em igual parte, maior parte, no Antigo Testamento, nós não somos daqueles que não têm aliança com a promessa que Deus fez com Abraão. Nós estamos falando daquelas pessoas que são perdidas, daquelas pessoas que não foram encontradas pela graça de Deus. E nós sabemos disso pelo fato de Canaã, do povo cananita, se apresentava por muitas das vezes nas Sagradas Escrituras. Quantas batalhas e guerras eles criaram contra o povo de Israel, os filisteus, os amorreus, os jebuseus. Quantas guerras o povo de Israel tinha que guerrear por possessão de posse, e era o que Deus já tinha predito para eles: vocês entrarão na guerra através da batalha, da luta, porque nós iremos conquistar, trazendo para nós agora na aplicação, nós iremos conquistar terra que não é nossa, mas que será nossa pela palavra que Deus já liberou ao nosso respeito. É isso que o povo entendia. Então sempre teve esse contratempo de guerra. No livro dos Juízes, dos Reis, das Crônicas, nós teremos muitas guerras do povo cananeu, dos povos cananitas contra o povo de Israel. Só que eles é importante na história das Sagradas Escrituras. Esse povo é importante na Bíblia Sagrada. Esse povo traz a marca de um povo a qual justamente a graça de Cristo se manifesta. E é isso que o texto nos dá menção. Então nós conhecemos a origem dessa mulher, sabemos de quem ela é. E é por isso que o texto já diz, já se relaciona, Cristo já se relaciona, já se direciona com ela como um cachorrinho, um cão, ou seja, aquele que não tem participação na aliança. Mas preste atenção, a Bíblia diz então que antes de Jesus partir para Tiro e Sidom, ele estava em Cafarnaum. E se nós fôssemos analisar um gráfico, como é o mar da Galileia, nós teríamos que Tiro e Sidom fica na região do norte do mar da Galileia. Mar este que também aparece por muitas das vezes no Antigo Testamento, não somente no Antigo Testamento, mas na Bíblia Sagrada. Então nós prestamos atenção que
onde Jesus estava situado em Cafarnaum, onde ele queria chegar na Galileia, não teria a necessidade de passar por Tiro e Sidom. Se Jesus fosse movido, talvez somente pela lógica, pelo raciocínio do caminho, do trajeto, talvez do GPS que daria, ele não teria a necessidade de passar por Tiro e Sidom, até porque Tiro e Sidom já não faz parte do território de Israel. Tiro e Sidom faz parte do território dos cananeus, dos filisteus, daquele povo que não tem participação do povo de Israel. Só que a graça de Deus se manifesta, e nós devemos louvar a Deus por isso. Então a Bíblia diz então, que Jesus ele tem esse desejo de passar por lá e conduzir os seus discípulos. Eu me fico perguntando, como seria talvez o pensamento dos discípulos, de Pedro, de Tiago, de João, ao ver o seu mestre indo pelo lugar onde não estava no plano deles, onde não precisaria estar no plano deles, porque não tinha necessidade. Só que daí é que eu me deparo, porque Jesus não faz isso uma vez, por diversas vezes Jesus faz isso, passa por um lado onde ninguém quer passar, ele vai onde ninguém quer ir, ele faz o que ninguém quer fazer. Então eu imagino que Deus, ele não se movimenta aquilo pelo que a lógica dita, mas Deus se movimenta pelo propósito a qual ele tem que cumprir. Então se eu e você já estamos neste lugar, e Cristo já se manifestou, e irá se manifestar, não é pelo fato da lógica, ou uma sugestão que ele teria de alguém, não, é porque nesta noite tem Deus propósitos para cumprir neste lugar. O que me entende até aqui diz amém. Então Jesus ele diz, é necessário passar por Tiro e Sidom. E o texto diz que quando ele chega em Tiro e Sidom, ele vai para casa, querendo que ninguém saiba que ele está ali. Só que a Bíblia diz em Marcos 1, 26, que a fama de Jesus percorria por toda a Judéia, percorria por toda Jerusalém. Então, se nós fôssemos trazer para os nossos dias de hoje, Jesus seria uma pessoa que teria muitos seguidores no Instagram, talvez no Facebook, teria muitos seguidores nas redes, nas mídias sociais, pois a fama de Jesus percorria. Que a fama de Jesus percorria era o Jesus da multiplicação do pão e do peixe, era o Jesus que curava os enfermos, era o Jesus que, se houvesse uma pessoa que desde o ventre não andava, que era coxo, ou se houvesse uma pessoa que desde o ventre não ouvia, tinha um problema da surdez, chegava perante Jesus, tinha um encontro com ele e o milagre acontecia. Essa fama que percorria por toda a Judeia, por toda a Samaria, por toda Jerusalém. Então o plano secreto de Cristo está ali em Tiro e Sidom, já foi quebrado por esse fato, pela fama de Jesus percorrer. Só que tudo tem um propósito, porque o que Deus opera na vida daquela mulher não poderia ser oculto, ainda mais quando há uma manifestar de fé de uma pessoa que não faz parte da aliança, e é o que eu e você vamos ver. Só que presta atenção, o texto diz assim: de fato, assim que ouviu falar sobre ele, certa mulher, cuja filha pequena estava com um espírito imundo, chegou e atirou-se aos seus pés. Então, primeiramente, qual foi o primeiro contato dela com Cristo? Ouviu falar dele. E é interessante, e eu gosto disso, porque Paulo diz assim, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17: de fato, meus irmãos, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Oh glória! O primeiro contato que essa mulher tem com Cristo é o seu sentido pela sua audição, o sentido da audição. Ela escuta a palavra, e quando ela escuta a palavra, o mesmo Espírito que direciona a palavra, ou talvez por onde ela deve ter ouvido, pelas ruas ali, pelos arredores, como a Bíblia dá a menção, faz essa palavra descer para o coração. Entenda o que Deus está dizendo para nós aqui hoje. Nós não podemos perder a primazia da palavra, não podemos deixar de ouvir a palavra, não podemos dimensionar a palavra em nosso coração, porque uma vez a palavra falada e ouvida, ela gera a fé, e toda vez que a fé é gerada, ela resulta na ativação da sua ação. Você não entendeu? Eu vou explicar. Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos dizendo que temos fé, mas quando bate para nós fazermos uma atitude, talvez um propósito que Deus está exigindo, talvez uma oração de um pouco mais de tempo que Deus está exigindo, talvez uma intercessão que Deus está exigindo, nós não conseguimos fazer. Só que essa mulher, ouvindo a palavra,
que ela ouve, gera fé, e a fé ativa uma ação dela. E qual que é a ação dela? Se prostrar diante do pé de Jesus de Nazaré. Oh glória! Nós temos que entender este conceito para nós vivenciarmos a manifestação do poder de Deus, para nós vivenciarmos a glória de Deus. Nós não podemos deixar da ativação da fé que nos leva ao pé do Criador, que nos leva ao pé daquele que pode resolver o meu e o teu problema. Então Deus diz que ela ouve, já mencionando que ela tem um problema. Se eu e você verdadeiramente temos um problema, conhecemos a Cristo, nós temos que entender que a nossa fé não dá mais para ficar em objeções, especulações, sonhando aquilo para viver. Não, é tempo já de a nossa fé trazer uma ativação para a minha e para a tua vida, para que o milagre possa acontecer. E a igreja que não se posiciona dessa maneira não conseguirá vivenciar e testemunhar aquilo que irá acontecer. Só que o texto continua, e o texto diz assim, sobre a origem dessa mulher, que ela era grega, sírio-fenícia. E toda vez que o texto menciona sobre a origem dessa mulher, e a Bíblia dá a referência, porque quando a Bíblia vai falar de alguém que não tem parte com a aliança, ela descreve quem é essa pessoa, quem é o passado dessa pessoa, de quem que ela é descendente, de qual povo ela faz parte, quem era o Deus que ela adorava, quem era a pessoa que ela serviu, quem é o povo que estava edificado, que faz parte da identidade dessa mulher. Entenda, Deus nunca vai abolir a nossa identidade, até porque para ele ser revelada, nós temos que saber quem somos, até porque para Cristo ser revelado, eu e você devemos saber quem somos. É por isso que a Bíblia não isenta ninguém de dizer, este é descendente de Canaã, dos cananitas, esse daí era perseguidor, como a Bíblia diz de Paulo, esse daí era aquele que negou Jesus. A Bíblia nunca vai isentar, porque para que Cristo possa ser revelado, nós temos também que ser mostrado, nós temos que assumir a nossa identidade, para que o milagre em Cristo possa ser manifestado. Isso é interessante, porque essa mulher agora, trazendo a aplicação para nós, ela leva o meu e o seu retrato. Nós não somos a geração e o povo escolhido da antiga aliança. Eu e você, neste contexto bíblico, nessa aplicação do tempo atemporal, no qual isso já aconteceu, isso já foi, mas ainda traz grandes lições para mim e para a tua vida. Se encaixa perfeitamente nessa mulher. Eu e você éramos gentil, só que em que eu entendo a obra missionária de Cristo Jesus, é aí que eu entendo o desejo missionário dentro do coração de Deus. Porque o primeiro contato dessa mulher com Jesus é um contato um pouco caótico e crítico, por causa do debate, do diálogo que eles têm. Cristo, ou seja, não estava desmerecendo aquela mulher, Cristo estava mostrando quem ela era, para que ele pudesse mostrar e revelar quem também ele era. Então a Bíblia não vai isentar a minha identidade e a tua identidade. E a verdade é que o texto menciona, o texto está dizendo que essa mulher é uma mulher que blasfema, o texto está dizendo que essa mulher é uma mulher sírio-fenícia, é uma mulher que se revolta contra Deus, e não somente que se revolta contra Deus, mas também que se revolta contra o seu povo. O texto está dizendo que essa mulher faz parte de pessoas que influenciaram a vã adoração do povo de Israel. O texto também está dizendo que essa mulher é uma mulher iníqua, pecadora, sem nenhuma participação com Cristo e com a aliança. É por isso que Jesus vai e tem essa resposta para essa mulher. Preste atenção, Jesus disse para ela assim: deixa primeiro que os filhos se alimentem e fiquem satisfeitos, pois não é justo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Essa mulher no texto sagrado, ela teria menos razão de receber o milagre da parte de Cristo do que a multidão que o seguia. Eu acho interessante que esse texto também está no capítulo de número 15 de Mateus. E no capítulo de número 15 de Mateus, ele já tem a visão de Cristo como Rei e Senhor. Ele diz então que essa mulher, ela clama Jesus, filho de Davi. Toda vez que Mateus vai retratar que Jesus tem encontro com uma pessoa que não fazia parte da aliança, ele dá essa referência, ele dá essa afirmação para nós entendermos. Então essa mulher então grita, segundo Mateus,
filho de Davi. Ou seja, o texto não isentou quem ela era, o texto não isentou a origem dela, a descendência dela, não isentou da onde eu e você viria, não isentou da onde essa mulher tinha vindo, mas o texto também diz que ela não só sabia da sua história, mas também sabia da história de Cristo. E isso que é interessante, o povo de fora sempre teve essa facilidade em compreender Cristo no primeiro contato, porque talvez Israel é umas pessoas, o povo de Israel é o povo que está há muito tempo ouvindo que viria o Messias, há muito tempo ouvindo que viria Jesus de Nazaré, e isso cauterizou a mente do povo. Mas quando o povo cananeu, o povo de fora, viu que Cristo desceu e chegou na terra, eles viram que ele era um ser diferente, eles viram que ele era verdadeiramente o Messias prometido. Então essa mulher diz assim: Jesus, filho de Davi, segundo Mateus, ou seja, reconhecendo, eu sei que você é aquele a qual a lei e os profetas falavam. Então, com autoridade nisso, sabendo da promessa, eu ouso dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E toda vez que a misericórdia é pronunciada de um coração verdadeiramente arrependido, Cristo, ele manifesta a sua graça e a sua misericórdia. Mas o texto diz que Jesus disse para ela: deixa primeiro eu alimentar os filhos. Para nós trazermos aqui, porque aqui tem um sentido figurado, tem duplo sentido no que Jesus quer dizer. Nós sabemos que o pão que ela diz que cai da mesa dos filhos, a qual os cachorros também se alimentam, o pão é Cristo. A mesa de Israel é exatamente o cenário e a capital de Israel, onde recebe o pão que é Cristo. Cristo é o pão que desceu do céu. Foi ele mesmo que disse isso, que pregou isso em João capítulo 6. Ele disse assim: eu sou, João 6,49, o pão que desceu do céu. Aí ele diz: aquele que não tem participação comigo, aquele que não come do meu pão, não tem parte comigo. Ou seja, não tem parte no presente e nem tem parte nem no futuro, porque nós só cearemos na glória enquanto cearemos aqui. Então Cristo lhe afirma: eu sou o pão que desceu do céu. Só que preste atenção, se uma coisa que Israel sabia fazer era colocar tudo a perder, porque na mesa dos filhos de Israel, o manifestar, a mesa era sobrecarregada de todos qualquer bens que a gente podemos imaginar. Isso é um sentido espiritual. Deus abria mar, Deus fazia fogo cair do céu, Deus também fechava as comportas do céu. Então na mesa de Israel, milagre não era, nunca foi novidade. O povo já estava acostumado com isso, com prodígios e sinais. Esta é a mesa de Israel. E aonde é a mesa da fartura, aonde é a mesa que tem tudo que nós desejamos, onde tem tudo à nossa volta, que tem até além daquilo que nós precisamos, por que não darmos àqueles que têm necessidade? Era isso que o texto estava dizendo. Israel tem uma mesa farta, mas a verdade é que nunca cumpriram o verdadeiro chamado que Cristo deu, de alcançar as nações. Só que Cristo, sabendo quem Ele é, Filho do Eterno, Filho do Deus vivo, eu tenho comigo que Ele relembrou da promessa que Deus fez a Abraão. Quando Deus abre a boca e diz assim para Abraão, em Gênesis capítulo 12: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então Cristo ali, Ele toma uma posição de servo, como Ele sempre pregou. Em Marcos 16 mostra isso, em Mateus também mostra isso, que Ele não vem para ser servido, Ele vem para servir.
saída que era para mim e para você. Então Cristo ele cumpre o propósito missionário, demonstrando para Israel que na onde há fartura deve-se haver a compartilhação do pão, o partir do pão, conforme Paulo nos ensina. E é o que Cristo faz, Ele mesmo é o pão e é Ele mesmo quem sacia a necessidade daqueles que não tinham parte com a aliança. Então nós precisamos entender e deixar a nossa alma mergulhar nisso, porque merecer não merecíamos, mas a graça de Deus nos alcançou. E não importa o quão pecadora essa mulher tinha sido, não importa quantos pecados essa mulher tinha praticado, não importa quantas blasfêmias ela tinha feito contra o Filho de Deus, não importa quantas das vezes ela deixou seu coração permanecer na incredulidade, ouvindo a palavra de Deus. O que importa é que numa ativação da minha ação afetará o resultado do meu milagre, da minha bênção, da minha cura, daquilo que eu preciso. Essa mulher chega diante de Cristo porque ela tem um problema. E o problema é o que eu e você temos. Quantos de nós não temos problemas? Talvez o problema que nós temos não seja como dessa mulher que vivia com uma pessoa endemoniada dentro do seu lar, que vivia com uma pessoa escrava de Satanás dentro do seu lar. E é interessante nós pararmos para analisar, porque Baal não podia resolver o poder dessa mulher cananita, no qual era o Deus do seu povo, o Deus da sua descendência, o Deus da sua origem. Astarote não podia resolver o problema dessa mulher, não podia trazer a restituição dessa mulher. E preste atenção, porque o texto está dizendo que é uma menina, uma filhinha. E toda vez que a Bíblia menciona uma criança, a Bíblia está dizendo a alegria, a pureza, a transparência. Então lá dessa mulher já não tinha mais pureza, a transparência, já não tinha mais a alegria. Você lembra de Ana? Eu preciso explicar isso aqui com uma passagem de Ana. Ana vivia infeliz pelo fato de não poder gerar. E pasme, meus amados irmãos, só uma mulher israelita sabe o que é não poder gerar, e ainda mais gerar e não ter o primeiro filho como homem. Só que nós então temos que entender o que essa mulher estava passando em casa. Preste atenção. O texto diz que quando Jesus chega no lugar, ele vai para uma casa. A mulher já estava na casa. Quando Jesus chega na casa, a mulher quem sai da casa. E quando a mulher sai da casa, ela já não encontra mais Jesus na casa, mas encontra Jesus no caminho para a sua libertação, no caminho para a sua vitória, no caminho para a sua bênção. Então você está vendo que situação que essa mulher estava passando. E talvez eu estou pregando para você, você está se identificando, porque talvez o seu campo emocional está vivendo conturbado. Tem situações que talvez você está vivendo, está perguntando: Deus, tem misericórdia, eu preciso de mais fé para que eu possa vivenciar esse milagre. Você até acredita que Jesus pode fazer um milagre, você até acredita que Deus pode restaurar, mas você não está com fé para ativar a tua ação. Só que Deus está dizendo aqui o que era impossível para aquela mulher, e até mesmo impossível para o povo de Israel, para os discípulos que o acompanhavam, nunca deixou de ser impossível para Jesus de Nazaré. É por isso que nunca escreve no capítulo 1, versículo 37, porque para Deus não há nada impossível. Talvez você está vivendo uma situação crítica financeira, Deus sabe como nós vivemos. Talvez você está vivendo uma situação espiritual que o seu momento não é louvável diante de Deus, mas aquele que tem o tempo em tuas mãos está dizendo: hoje eu estou neste lugar e trago a alegria, a pureza, a transformação para a tua vida. Oh, glória! E o texto usa ainda uma referência de mulher ainda mais sensível na parte emocional, espiritual. Deixa eu aplicar agora para uma mulher da casa de Deus, a mulher que edifica. Como uma mulher que passa uma situação dessa, eu não ia para esse sentido, mas é Deus que está me direcionando aqui. Como que uma mulher com uma situação dessa vem dentro de casa consegue trazer a edificação para dentro do seu lar? Como que uma mulher cuja filha sofre com um espírito imundo,
O diabo fala através da boca da menina. O diabo conduz as ações daquela menina. Consegue ter a maturidade e a capacidade, pastor Marcos, e a estrutura de ainda assim edificar a seu próprio lar. O texto não menciona se a mulher era viúva ou era casada, mas nós sabemos que não existe condições nenhuma. Ainda mais quando essa mulher, biblicamente dizendo e teologicamente dizendo, uma mulher perdida, que não tinha parte da aliança, ainda mais difícil. Só que ainda bem, e louvo a Deus por isso, porque como a situação está tudo bem comigo e com você, não necessita de milagre. Até porque milagre, ele só se manifesta quando uma coisa está impossível para o meu e para o teu alcance. É Deus dizendo assim: a situação daquela mulher estava perfeita para me revelar quem verdadeiramente eu era. Então você está vivendo esse momento crítico, esse momento que você está duvidando se é Deus ou se não é. Deus está dizendo assim: o cenário está perfeito para mim manifestar o meu poder na minha vida, na tua vida. Se você crê, levanta a mão para o cenário estava perfeito. É por isso que ela diz, e ela refuta o que Cristo diz. Ela não responde conforme o que você está falando não é a verdade. Não. Ela responde dizendo assim: eu até aceito o que você está dizendo sobre mim. Verdadeiramente nós somos num ato sublime e espiritual como cães. Mas até da mesa, das migalhas que caem da mesa, os cães também se alimentam. O que ela está dizendo assim: nós até entendemos, Jesus, e eu até aceito a posição que o Senhor me colocou. Só que o fato é que não existe outro lugar para se alimentar a não ser na mesa de Israel. Não existe outro Deus. Não existe Deus como você. Sabe o que essa mulher estava dizendo? Não existe Baal Peor. Não existe Astarote. Mesmo nós sendo cachorro, o alimento ainda sai da mesa de Israel. Se queremos não perecer, se não queremos morrer de fome, temos que se contentar com uma migalha enquanto não é dado o pão ainda. É isso que a mulher está dizendo. Não tem outra alternativa para nós a não ser na mesa de Israel. É por isso que Jesus olha para essa mulher e diz assim, pela resposta dela: olha o que o texto diz. Ao que replicou, então ele lhe declarou: por causa dessa tua resposta, pode ir em paz. Eu vou parar aqui, não vou continuar o resto do versículo. Por causa dessa tua resposta, pode ir em paz. Nós sabemos e aprendemos que toda ação tem a sua reação, e não foi diferente. Ela manifestou uma ação, Cristo reagiu, só que ela manifestou outra reação, aí Cristo novamente reagiu. A primeira reação foi para mostrar a sua posição, a segunda reação foi para determinar o seu milagre. A primeira reação foi para mostrar quem verdadeiramente você era, a segunda reação foi para mostrar quem verdadeiramente Cristo era. A primeira reação foi para mostrar quem nós éramos, a segunda reação é para mostrar quem Cristo verdadeiramente é. É por isso que pelo poder da palavra ele diz: pode ir. Como assim pode ir? Pode ir em paz. Por quê?
pode ir em paz. Glória. Isso está dizendo assim: a paz que você procurava, você a encontrou em mim. Pode ir em paz. Pode ir em paz. Porque o milagre já foi decretado pela minha boca. E meus amados irmãos, se talvez você foi versículo, preste atenção. Porque quando Jesus abre a boca, o surdo tem que ouvir, o cego tem que chegar, o coxo tem que levantar. Se Jesus abre a boca, o mundo tem que falar. Então o que está dizendo? Pode ir em paz. Pois o seu problema foi solucionado. Glória. E eu vou encerrar aqui. Preste atenção. O texto nos aponta duas portas, racionalmente falando: a porta da casa que Jesus estava e a porta da casa a qual a mulher estava. Só que, preste atenção, ambos saíram dessas duas portas, adentraram e saíram. Preste atenção nisso aqui. Cristo, quando ele chega em Tiro e Sidom, a Bíblia dá a menção que ele entrou numa casa. Se ele entrou numa casa, ele passou por uma porta. Se a mulher já estava dentro de uma casa e ela saiu, ela também passou de uma porta. Não é a mesma porta. Ambos estavam em suas casas. Jesus na casa qual ele estava alojado e a mulher na sua própria casa. Duas portas. A partir do momento que os dois saem, eles estão no caminho. Preste atenção que aqui tem a revelação de Cristo Jesus. Eles estão no caminho. Quando os dois saem, a mulher vai para o caminho do milagre, o caminho de Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele mostra a verdade, ele mostra a verdade dizendo quem a mulher é e quem também ele é. A vida, quando ele diz que o problema daquela mulher não era maior do que ele, só por uma palavra ele resolveu o problema. Só que preste atenção, a mulher recebe o milagre. A casa dela entrou em harmonia agora. A casa dela entrou agora em um pensamento, em somente uma harmonia. Só que agora que vem o detalhe: a mulher até saiu da porta da sua casa, só que a porta pela qual agora ela vai passar não é mais a porta da casa, é a porta que está escrita em João capítulo 10. Jesus disse: eu sou a porta. Não, eu vou dizer de novo: a mulher até saiu da casa, da porta do problema, mas ela vai ter que retornar para casa passando pela porta da solução. Eu vou repetir mais uma vez: você até saiu da sua casa com a porta do problema, mas Deus diz aqui nessa noite: você não vai voltar pela porta do problema, porque a porta da solução para a tua vida já está aberta. E se você crê, levanta a sua mão e dê glória a Deus. Ao retornar ela para casa, encontrou a criança jogada sobre a cama, pois o demônio havia abandonado. Fique de pé comigo, por gentileza. Eu preciso encerrar. Só que entenda a condição que você chegou nesse lugar. Mas por que, Kleber, que essa mulher recebe esse milagre, essa cura, essa libertação, quando o texto aponta que ela não era merecedora daquilo? Porque o milagre desta mulher não dependia, claramente dizendo, ela sendo como uma descendente de Canaã. Presta atenção nisso. O milagre desta mulher não dependia se nas veias delas corria sangue judeu. Porque o símbolo da aliança são aqueles que têm o sangue judeu, o sangue dos descendentes de Abraão. O sangue, o milagre desta mulher dependia do sangue puro e carmesim, o sangue universal que foi derramado naquela cruz. Então você está entendendo porque você ainda, pela misericórdia e pela graça de Deus, pode alcançar o milagre, pode alcançar a libertação, pode alcançar a cura? Não é pelo fato que em suas veias corre o sangue judeu, é pelo fato que na cruz do Calvário foi escorrido, foi aspergido o sangue de Jesus de Nazaré. Aleluia. Então você que se identificou com essa palavra, que sabe que a tua situação não está das melhores, mas que reconhece que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ainda mais a solução para o teu problema, eu te convido, sai do teu lugar, vem até aqui à frente.
vai estar louvando. Agora o meu filho vai estar louvando. Enquanto você vem, o meu filho também caminha para o altar e ele estará louvando. E eu orarei pela sua vida. Porque Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então Deus, Ele pode sim confirmar a bênção sobre a sua vida, a bênção sobre a vida da sua casa, da sua família. Deus, Tu és santo, Pai, Tu és louvado. Adorado é o Teu nome, bendito é o Teu nome. Grande Deus. Feche os seus olhos, eleve a Deus agora o seu pensamento sobre esta palavra, entendendo quem verdadeiramente você é, entendendo quem verdadeiramente, qual verdadeiramente é a sua identidade, mas não anulando o poder de Deus, não anulando a graça e a misericórdia dele. Deus de poder e glória. Glória a Deus. Nós estamos, Jesus, aleluia. Glória a Deus.